Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos unidos na mesma fé, meditando nessa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que nos liberta. Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus. E eu queria já agradecer ao Senhor com você por esse dia. Vamos louvar o Senhor, vamos orar ao Pai e pedir para que Ele nos abençoe. Tome esse momento e o nosso dia nas mãos dEle. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida, pelas suas bênçãos, por tudo que o Senhor tem permitido nós vivermos. A minha oração é que o Senhor continue falando em nosso meio. Fala com essa pessoa para que o Senhor venha de alguma forma alcançar o coração dela. Fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra venha transformá-la, curá-la, libertar a vida dela, mudar conceitos errados, mudar pensamentos errados, que o Senhor fale ao espírito dessa pessoa de uma forma poderosa. Continua abençoando os inscritos, intercessores, colaboradores, membros e tantas pessoas que nos ajudam a continuar pregando a palavra na internet. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom poder receber você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Olha que interessante. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Preste atenção, Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Eu acabei de ler aqui Tiago capítulo 1, precisamente o versículo de número 6, onde ele está sendo muito claro, falando sobre a importância da fé e a importância da petição com fé. Bom, nós já sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé deve ser um instrumento que nós devemos estarmos nutrindo todos os dias, porque é através da fé que nós conseguimos ter acesso, ter relacionamento, ter comunhão, né? Nós oramos pela fé, nós buscamos pela fé, nós temos encontro com Deus por meio da fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos por fé e não por vista. E Tiago, ele vai caracterizar algo interessante aqui sobre a fé dentro do universo da petição, né? Dentro do campo da petição. Se você pedir, se você orar, se você clamar, que você clame sem dúvida. Não ore duvidando, não ore sem acreditar. Olha o que ele diz. Ele fala peça, ou seja, ore, fale, clame com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. Ele está dizendo o seguinte, que a dúvida, ela pode de alguma forma impedir você de viver o resultado daquilo que você ora. Então, quando eu duvido, eu estou impedindo algo acontecer sobre a minha vida, sabe? Às vezes você pode orar, mas orar sem ter a convicção, orar sem ter a fé, é a mesma coisa que nada. Você precisa orar com fé. Você não pode duvidar. Por isso que ele fala que é como o mar, que quando vem o vento, lança de uma parte para o outro. E o que vai acontecer com aquelas águas? Elas vão se desfazendo no meio do mar, elas vão sumindo no meio do mar, né? É como uma onda que é levada para lá, levada para cá, porque não tem convicção,
não tem firmeza no aspecto da fé que eu estou falando. Então, tudo que você falar com Deus, tudo que você fizer, realizar, faça por meio da fé. Sabe, Deus gosta que nós possamos viver por fé. Deus nos incentiva em toda a palavra dele, nós tomarmos atitudes pela fé. Tem muita coisa que você não vai ver acontecendo para você agir. Tem muita coisa que você não vai ver o mar se abrindo, tem coisas que você não vai ver as portas sendo abertas, tem coisa que você não vai enxergar, mas você vai precisar usar a sua fé. Às vezes você está querendo entrar num determinado projeto, você está pedindo uma confirmação a Deus, está pedindo uma direção, e às vezes Deus até já te deu a direção, mas está faltando no seu coração ter fé, agir por fé. Você não precisa de recursos para começar a viver um milagre, você precisa aprender a agir pela fé, caminhar pela fé, viver pela fé, andar pela fé, andar segundo a perspectiva da palavra de Deus e não duvidar daquilo que Deus pode fazer, sabe? Quando você ora duvidando, quando você pede duvidando, quando você vive duvidando, a dúvida, ela atrapalha a fé. A dúvida, ela é oposta à fé. Você vê muitos casos na Bíblia de homens que foram se perdendo no meio do caminho porque deixaram a dúvida entrar, né? A gente pode citar, por exemplo, Pedro, né, quando estava andando sobre as águas, e a Bíblia diz que Jesus falou para ele, vem. Ele saiu do barco, começou a andar sobre as águas, só que no meio do processo, Pedro andando sobre as águas, a Bíblia diz que ele vai olhar para o vento, ele vai olhar para o mar. Nesse processo de começar a olhar para o vento, para o mar, Pedro começa a afundar. Quando Pedro vai afundando, você lembra quais foram as palavras que Jesus usou para ele? Homem de pequena fé, né? Por que duvidastes? Né? Por que você duvidou? Por que você deixou de crer? Por que você não usou a sua fé? Sabe? A todo tempo Jesus está nos incentivando a viver pela fé. Porque pela fé, o próprio Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, montanhas poderiam ser removidas de um lado para o outro. E a gente precisa aprender a usar essa ferramenta, esse instrumento que Deus colocou dentro de nós, que se chama fé. E potencializar a nossa fé em Cristo Jesus. Eu vou te dar um exemplo, apesar de eu não ser da área, mas como a gente lê, a gente percebe algumas coisas que acontecem, os resultados que acontecem. Uma vez vendo uma determinada pesquisa de pessoas que estavam dentro do hospital, foi feita as pessoas que não tinham nenhum tipo de fé e estavam com a mesma doença, né, com as pessoas que tinham fé. Foi feita uma pesquisa e dentro dessas pesquisas foi feito 2 tipos de pessoas, né, aquelas que tinham fé e aquelas que não tinham fé, carregando doenças terminais. E segundo essa pesquisa, as pessoas que tinham fé, elas conseguiram uma probabilidade maior de recuperação, elas se recuperavam mais rápido, elas conseguiam ter mais vigor, mais saúde, né? E você percebe como Deus colocou isso dentro do ser humano. A diferença de um homem que vive com fé e um homem que vive sem fé, sabe? Quando você tem fé, você tem mais força para resolver problemas, para vencer desafios. Agora, é óbvio que não basta apenas crer, porque crer qualquer um pode crer. Você pode crer em tantas outras coisas. Agora, a questão é você saber onde você vai colocar a sua fé. E aí que está o ponto, é você colocar a sua fé em Jesus. Porque a Bíblia fala mesmo em Lucas capítulo 1, versículo 37, se não me falha a memória, que nada é impossível para Deus. Então, pela fé, eu creio que Ele pode fazer. Pela fé, eu creio em Jesus. Pela fé, eu oro a Jesus. Pela fé, eu busco o Senhor. Pela fé, eu entro em desafios, eu entro em projetos, porque Deus já me deu a direção de resolver certas coisas e pela fé eu vou vencer. Então, é preciso você orar com fé, você pedir com fé, né? Você vai ver muitas vezes quando Jesus curava as pessoas que estavam doentes, Jesus usava uma expressão chamada assim, vá
porque a sua fé te salvou. Sabe, não era segundo a fé de Jesus, não era segundo aquilo que Jesus acreditava que iria acontecer, porque Jesus era o próprio Deus, ele não precisava acreditar para nada para realizar algum tipo de milagre, é só uma ordem de comando e tudo estava resolvido. Mas você vai ver muitos textos dos evangelhos de Jesus, o próprio Cristo dizendo, vá, porque a tua fé te salvou. Jesus falou isso mais de uma, duas, três vezes, né, para doentes diferentes que estavam em processos de enfermidade durante muito tempo, processos também de possessão, de situações difíceis, e por causa da fé eles foram curados, né? Então quando você clamar, clame por fé. Você orar, ore com fé. Quando você interceder, interceda por fé. Sabe, creia, ore com a sua alma confiante, com o seu coração seguro que Deus está agindo, que Deus está fazendo. Creia que Deus tem um novo tempo, que Deus tem coisas maiores, que Deus tem coisas melhores, e não deixe a dúvida entrar no teu coração. Eu estou pregando para alguém que de repente a dúvida está tentando te dominar. Será que vai acontecer? Será que vai... Deus não te fez uma promessa, não existem coisas na sua vida que já estão debaixo da vontade de Deus, então somente creia e continua pedindo pela fé, porque em breve você vai ver coisas extraordinárias serem manifestadas sobre a sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos incentiva e nos ensina a ter fé. Nós não queremos viver pelo aquilo que vemos, nós queremos viver pelo aquilo que cremos. E a tua palavra nos instruiu em Tiago que quando nós pedirmos, nós devemos pedir com fé. E não pode haver dúvida na petição, porque tendo dúvida nós impediremos o nosso propósito. O Senhor não se agrada daquele que duvida, o Senhor não se agrada daquele que olha para trás. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, ó Pai, que o Senhor venha abençoar essa pessoa, falar o coração dela e dar um dia poderoso, abençoado para ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você. Concorda que tem mais gente da sua família que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica nesse aviãozinho que tem aqui no YouTube, manda para um amigo, um colega, um parente, um familiar, manda para os seus grupos de WhatsApp, Facebook, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu. E se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem direito a um conteúdo exclusivo, você tem prioridade nas lives que nós temos feito na maioria das vezes aos domingos, na hora também que você comenta aqui embaixo, aparece um emojizinho que é muito legal, que mostra que você está ajudando o canal. E acima de tudo, você se torna alguém que vai estar colaborando com a propagação da palavra de Deus. Ah, pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta no seu ministério. Mãe de Paz tem me abençoado muito, só Deus sabe o quanto esses devocionais têm me edificado. Eu queria de alguma forma deixar uma semente na sua vida. Como é que eu faço para estar ofertando no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo para estar realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o seu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que a pregação da palavra de Deus é relevante sobre a terra. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa, e fica com essa palavra na sua alma. Se for pedir, peça com fé. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. Às vezes é o próprio inimigo tentando colocar dúvida, dizendo, não vai acontecer, não vai dar certo, você não vai ver nada florescer, nada na tua vida vai para frente. Cuidado com isso, não deixe a dúvida te dominar. A dúvida, ela vai ser oposta à fé. Ande pela fé, caminhe pela fé, peça pela fé e você vai viver o extraordinário de Deus. Até amanhã.